Glória a Deus. Irmãos, abre a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 1, versículo de 1 a 12. Vai, né? Vai começar a gelar e é bom, né? Ô, coisinho bom. Não, por favor, né? Por favor. Na hora da ministração da palavra, o irmão fala isso, e sentado aqui à frente. Né? Irmãos, a Páscoa revelada. Deixa eu falar uma coisa para você. Existem coisas que as pessoas não vão entender, nunca entenderam e nunca entenderão, se não for pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai nos ensinando o significado da palavra de Deus. Às vezes as pessoas falam assim: eu não gosto de ler a Bíblia, porque eu leio a Bíblia e não entendo nada. É porque você faz uma coisa sem perseverar em outra. Por que você não entende nada? Porque você, na verdade, devia entender que o Espírito Santo é que ilumina o nosso entendimento. É o Espírito Santo, é a comunhão entre os irmãos que vai nos fazendo entender. O sentido da Páscoa tem também esse sentido de revelação. E é a revelação de um grande mistério que atravessou todo o Antigo Testamento. E por incrível que pareça, como nós vivemos tempos também tão obscuros, está atravessando também esse período, porque o diabo, ele deseja muito tornar obscuro aquilo que é claro, aquilo que é evidente. Então o tema dessa noite é a Páscoa revelada. E o texto usado está em Hebreus capítulo 1, versículos de 1 a 12. Diz assim a palavra, vou seguir ali pelo nosso texto. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou é superior ao deles. Pois a qual dos anjos Deus alguma vez disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E outra vez, eu serei seu pai e ele será meu filho. E ainda, quando Deus introduz o primogênito no mundo, diz: Todos os anjos de Deus o adorem. Quanto aos anjos, ele disse: Ele faz dos seus anjos ventos e dos seus servos clarões reluzentes. Mas a respeito do Filho diz: O teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros, ungindo-te com óleo de alegria. E também diz: No princípio, Senhor, firmaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás, envelhecerão como vestimentas. Tu os enrolarás como um manto, como roupas eles serão trocados. Mas tu permaneces o mesmo, e os teus dias jamais terão fim. Glória a Deus. Feche seus olhos agora. Querido Deus, meu Pai, nós te louvamos por essa palavra que honra o teu Filho Jesus, e pedimos, Espírito Santo, que estejas neste lugar para que nós possamos ser um instrumento do anúncio do Senhor e que nenhum espírito de distração, de dúvida, de cansaço possa embaraçar os teus propósitos. Cerca este lugar, Senhor, para que este seja um lugar de revelação da tua palavra. É o que nós te pedimos, em o nome de Jesus. Amém.
Irmãos, essa palavra em Hebreus é uma palavra que é poderosa porque começa a trazer à tona algum significado para aquilo que nós chamamos de Bíblia. Diz que o Senhor, né, outrora falou através dos seus profetas, mas que depois, diz assim, mas que depois, nesses últimos dias, ele nos falou pelo Filho. E aí há certas colocações que são feitas aqui nesta palavra, que são extremamente importantes. Diz que constituiu Jesus como herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ou seja, Jesus era o Verbo de Deus e todas as coisas foram criadas através dele. Tudo o que foi feito com ele, para ele e através dele. E o Senhor o enviou para que também através dele fosse tirado o pecado do mundo e fosse pago o preço. Aí você fala assim, sim, eu estou aqui porque eu ouvi o chamado do Senhor, a palavra do Senhor, a revelação de Jesus sobre a minha vida, ok. Mas como que Deus falou no passado? Há uma conexão. Todas as coisas, irmãos, apontam para Jesus. Se você pegar a Bíblia e fizer a leitura de Gênesis e Apocalipse, ela vai ter uma seta apontando para Jesus. Jesus está acima da Bíblia. E acima da Bíblia porque ele é o Verbo de Deus. Tudo que está colocado ali tem a centralidade em Jesus. Hoje nós vamos, nesta série sobre a Páscoa, eu quero falar para você exatamente o que significa Jesus na nossa vida, através da palavra. Como é que Deus falou antes de Jesus? Falou através de imagens, através de rituais, de simbolismos. Quando você pega a palavra que está em Colossenses capítulo 2, versículo 16, ela diz assim: assim ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa de dias de festa, ou de lua nova, ou de sábado. O que a palavra está dizendo? Ninguém julgue você por você estar cumprindo ou não esses rituais. E completa no versículo 17, os quais são sombras das coisas que haveriam de vir, mas a realidade é Cristo. Presta atenção, quando o judeu lá atrás matava o cordeiro, quando eles celebravam a Páscoa, eles não sabiam que o verdadeiro sentido da Páscoa está no Cordeiro de Deus, que viria tirar o pecado do mundo. Que a maior passagem que nós podemos ter não é sair da terra do Egito, que a maior passagem nós estamos fazendo agora, nós estamos em trânsito, nós estamos caminhando. Quando nós olhamos para trás na nossa história, nós vemos o quanto correu o tempo e quanto nós crescemos e estamos em direção ao céu de Deus. E é isso que o Senhor está querendo nos lembrar, que tudo aquilo que foi vivido no passado já não tem mais sentido senão em Jesus. A palavra está dizendo isso: assim ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa de dias de festa, ou de lua nova, ou de sábado. Mas essas coisas são sombras das coisas que haveriam de vir, mas a realidade é Cristo. Ninguém seja árbitro contra vós, fingindo humildade ou culto aos anjos, baseando-se em coisas que tenha visto, inutilmente arrogante em seu conhecimento carnal, porque são coisas do passado. A revelação de Deus está em Jesus. Quando hoje nos reunimos e falamos, Jesus é o nosso Cordeiro Pascal, Jesus nos livrou do pecado, Jesus nos salvou, às vezes nós não temos consciência da amplitude disso, da profundidade disso, porque toda a história está apontando para Jesus, está dizendo, olha, tudo aquilo que nós celebramos no passado é sombra daquilo que Jesus é, porque Ele é luz.
o resto era sombra. Hoje a gente vive na igreja, irmãos, como se estivéssemos comemorando a sombra. Por que eu digo isso? Porque as pessoas ainda estão presas aos rituais. As pessoas ainda estão presas aos compromissos dominicais. As pessoas ainda estão presas aos cerimoniais de Páscoa. Como se Páscoa fosse uma celebração de festa da família. Como se Páscoa fosse um ritual bacana, como é o Natal, como são outras, como um Pentecostes. Nós vamos, nesses rituais, nós vamos construindo a nossa história de crentes. E não é isso que Deus quer. Isso é sombra daquilo que tinha que vir e já veio. Quando eu percebo que o que eu tenho que fazer é caminhar com Jesus, é reconhecer que Jesus ressuscitou, está presente, está vivo no meio do seu povo, isso precisa me incomodar de tal maneira que me tire da minha sombra, da minha inércia. É isso que a Páscoa está nos lembrando. Celebrar a Páscoa não é simplesmente você montar uma mesa e ali ao redor da mesa, cada um através de um ritual, relembrar o passado. Nós não somos um povo que esteja chamado a relembrar passado, amigo. Eu não quero visitar o passado. Eu quero reconhecer que o passado ficou onde ele deve estar, no passado, e que Jesus vive e reina hoje. Quando eu cruzo pelas pessoas, eu percebo que em cada delas há uma possibilidade de habitação do Altíssimo. Eu posso estar falando de Jesus para ela e ela receber a salvação, porque eu ministrei à vida daquela pessoa a palavra de vida. Então Jesus hoje está ministrando no meio do seu povo essa urgência de que aquilo que era passado, aquilo que era a celebração, aquilo que era vinculado à lei, já não faz sentido mais hoje. Por que não faz sentido? Porque tudo foi pago. Jesus não fez um sacrifício parcial na cruz. Olha, Jesus morreu por alguns dos meus pecados. Jesus morreu por uma parcela da humanidade. Não, o sacrifício de Jesus contemplou toda a história humana, toda a humanidade, porque a palavra diz, por um entrou o pecado, mas por outro entrou a graça. Então, pela graça nós somos libertos, amém? E é essa graça que está aqui no meio de nós, que está apontando para Jesus, está dizendo, olha, Jesus está vivo, Jesus está esperando você. Eu creio num Deus que se humilha e me espera. Essa é a fé que eu tenho num Deus que abriu mão da sua soberania para que eu pudesse, por amor, me aproximar dele. Mas como é que ele falou isso no passado? Vamos visitar algumas questões que são importantes. Se você puder, não há nem a necessidade, eu leio para você. Existe uma cena de Jacó. Jacó estava indo embora, Jacó estava fugindo, Jacó estava sozinho. Então a palavra em Gênesis 28, versículos de 10 a 19, diz assim: E saiu Jacó de Berseba e foi a Harã, e chegou ao lugar e pernoitou ali, porque se havia posto o sol, e tomou das pedras do lugar e colocou-as à sua cabeceira e deitou-se naquele lugar. Jacó estava fugindo do seu irmão. Ele chegou ali naquele lugar, não tinha nem onde dormir, botou aquela pedra ali, deitou a cabeça ali e sonhou. E eis que uma escada estava apoiada na terra, e seu topo chegava aos céus. Eis que anjos de Deus subiam e desciam por ela, e eis que o Eterno estava sobre ela e dizia: Eu sou o Eterno, Deus de Abraão, teu patriarca, e Deus de Isaque. A terra sobre a qual tu estás deitado, a ti darei e a tua semente, e serás tua semente como o pó da terra, e te espalharás ao oeste, ao leste, e ao norte e ao sul, e se abençoarão em ti todas as famílias da terra em tua semente. Irmãos, Jacó acordou e disse assim: certamente o Eterno está neste lugar, e eu não sabia. E temeu e disse: quão espantoso é este lugar! Este não é outro
senão a casa de Deus, e esta é o portal do céu, a porta do céu, e chamou o nome daquele lugar de Betel. Que coisa tremenda. Ele teve um sonho. Eu, quando leio essa palavra, eu não faço outras ligações, não faço. Ora, ele teve um sonho, e no seu sonho havia uma escada que ligava aquele lugar ao céu. Subiu e desciam anjos. Ele estava se sentindo sozinho naquele momento. Ele estava se sentindo sozinho. Mas aí, quando eu vou lendo a história de Deus, porque a Bíblia é a história de Deus, quando eu vou perseguindo esta história, eu me deparo lá na frente com Jesus, numa cena corriqueira que está em João 1,48. Se você puder colocar aí, Priscila, João 1,48. Olha o que Natanael está dizendo, né? Perguntou a Jesus Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes que Filipe te chamasse, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Jesus, vendo Natanael aproximar-se dele, não, você voltou, né? Voltou. Deixa, eu vou ler aqui. Jesus, vendo Natanael, é melhor ir para cá, senão eu fico. Então, no capítulo 1, 47, diz assim a palavra do Senhor: Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. E perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és Rei de Israel. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Segundo a tradição, Natanael teria a mesma idade, ou uma idade parecida com a de Jesus. Se você lembrar que quando Jesus tinha 2 anos, Herodes perseguiu aquelas crianças, conta-se que a mãe de Natanael ficou com ele debaixo de uma figueira. Então, segundo a cultura, diz que ao falar isso para Natanael, Natanael foi despertado para uma realidade que só ele sabia. Não está na Bíblia, nós não podemos bater martelo nisso, mas podemos interpretar o conhecimento que Jesus tem dos caminhos que você tem trilhado. Ainda que Natanael tivesse numa figueira, e figueira simboliza poder de dono, poder daquele que possui, Jesus virou para ele e falou assim: eu te vi quando você estava debaixo da figueira. E ele ficou assustado. Ele reconheceu que Jesus conhecia a vida dele. Quando nós começamos o culto hoje, nós lemos o Salmo 139, porque o Salmo 139 nos lembra que o Senhor nos conhece ainda no ventre da nossa mãe. Há coisas que nós não conhecemos e Deus já conhece. Quer que eu te diga? Deus conhece se o Miguel vai parecer mais com o Rodrigo ou com a Fábio. Deus sabe disso, né? Deus sabe disso. Deus sabe todas as coisas sobre a sua vida, amém? Agora, não é sobre isso que eu quero falar, não. Eu quero falar o que vem depois. Natanael, espantado com isso, fala: Senhor, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ele fica espantado. E aí a resposta de Jesus, presta atenção. Ao que Jesus respondeu: porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que essas verás. E olha aí, e acrescentou: em verdade vos digo,
que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Amém? Você pode falar glória a Deus? Sabe o que significa isso? Jacó, quando sonhou com o céu aberto e os anjos subindo e descendo, era uma profecia sobre Jesus. Jacó viu o que ia acontecer e não entendeu. Como muitas vezes na minha vida eu vejo o que Deus está fazendo, mas não entendo. Jesus é a porta. Eu sou a porta, diz Jesus. E é a porta que dá acesso ao céu. Ele é o único caminho, não há outro. O que ele está falando aqui para Natanael é de uma profundidade tremenda e liga o Antigo Testamento ao Novo Testamento, dizendo que o Antigo Testamento são sombras daquilo que havia de acontecer, e o que havia de acontecer é Jesus, o Cristo. Percebe como a ligação está muito bem colocada? Por isso que a gente percebe o quanto nós somos chamados a compreender que somos o povo da revelação. Ninguém no Antigo Testamento tinha condição de entender isso. O judeu não tem condição. Jesus está revelando para a gente algo tremendo, falando: olha, eu sou a porta. Eu sou a porta. Entra através de mim para o céu. Não é pouca coisa. Ele diz para Natanael: você está admirado porque eu te conheço? É isso que te admira? Pois eu vou te falar, vai acontecer algo. Você vai ver o céu aberto e anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Por que isso? Porque a partir daquele instante haveria um mover de Deus abrindo as portas do céu. Quando Jesus na cruz fala: Pai, está tudo consumado, o véu do templo se rasga de alto a baixo e as portas do céu enfim se abrem. Jesus é o mediador entre Deus e os homens. Jesus é o mediador entre você e Deus. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, a palavra diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Irmãos, e completa no livro de João: na verdade fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Para que você compreenda que você precisa entrar por essa porta. O meu maior medo na igreja é que a igreja se acomode em ser igreja. O meu maior medo na igreja é que ela não perceba que ela é corpo de Cristo, e Cristo é cabeça da igreja. É achar que você pode raciocinar por você, é achar que você pode ter tamanha liberdade e deixar a cabeça sem governo, e não pode. Nós somos guiados pelo Senhor. E depois, como Deus, já vimos como Deus falou no passado, como Deus fala no presente, através do seu Filho, o Cordeiro identificado por João. João viu Jesus e falou: eis o Cordeiro de Deus. Foi o primeiro que revelou uma verdade que é teologicamente fantástica. Fantástica. Quando Abraão levou o seu filho para o sacrificar, o filho virou: pai, eu não estou vendo aqui o Cordeiro. Abraão falou: Deus proverá o Cordeiro. Se você estender essa palavra pelo tempo, você vai perceber que Deus é provedor do Cordeiro que haveria de tirar os pecados do mundo. Deus enviou Jesus para que você pudesse hoje ter a certeza no seu coração que não só você será salvo, mas gerações que virão após você serão salvas, resgatados pelo sangue do Cordeiro. Nós precisamos despertar, irmãos.
A gente vive numa acomodação, como se isso não fizesse respeito a nós. João 1,29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mais de 90% das ocorrências da palavra Cordeiro no Velho Testamento se referem a ofertas e sacrifícios a Deus. Até mesmo quando Isaías 53 fala do Cordeiro sacrificado. Depois você vai ter em Atos, capítulo 8, 32, uma palavra também que é fantástica, diz assim: removei o fermento velho, para que sejais massa nova, sem fermento, assim como de fato sois, porque Cristo, nosso Cordeiro da Páscoa, já foi sacrificado. Tira o fermento velho. Irmãos, eu fico impressionado como que nós temos resistências domésticas na nossa vida. O que significa isso? A pessoa nasce num determinado ritmo e ela quer continuar naquele ritmo até o fim. Ela nasce acostumada a uma determinada liturgia e ela quer até o fim aquilo. O que a palavra está dizendo é o seguinte: não se prenda a isso. Nós não estamos falando mais de coisas simbólicas. Não estamos falando de cordeiro de forma simbólica. O cordeiro é real e já foi sacrificado. Quando celebramos aqui a ceia, nós estamos celebrando a ceia na expectativa daquilo que vai acontecer no céu. Abre a sua Bíblia, por favor, e aí você vai ver que em Apocalipse, o cordeiro já não é um cordeiro machucado. O cordeiro já não é um cordeiro ferido. Você já não tem um cordeiro com um olharzinho manso. O cordeiro que você vê em Apocalipse é o cordeiro que tem autoridade para abrir o livro. Em Apocalipse 7, 13 a 17, a palavra diz assim: então um dos anciãos me perguntou: quem são e de onde vieram estes que estão vestidos com túnicas brancas? Eu lhe respondi: meu Senhor, tu sabes. E ele me disse: estes são os que vêm da grande tribulação e lavaram as suas túnicas e as branquearam onde? No sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e os servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá o seu tabernáculo sobre ele. Nunca mais terão fome, nem sede, nem cairá sobre eles o sol, nem calor algum, porque o Cordeiro que está no meio, diante do trono, os apacentará e os conduzirá às fontes das águas da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus. Todo mundo vestido de branco, porque lavaram as roupas no sangue do Cordeiro. E nos fizemos presença no altar de Deus por causa do Cordeiro. E diz mais: o Cordeiro que está no meio, diante do trono, os apacentará e os conduzirá às fontes das águas da vida. Se você procurar um pouco mais, você vai ver no versículo 16, diz assim: nunca mais terão fome, nem sede, nem cairá sobre eles o sol, nem calor algum. Se você pegar essa letrinha, essa frasezinha, você vai ver que cai por terra a natureza humana. A natureza humana é perdida quando o seu corpo for glorificado. Meu querido, não existe mais tempo, porque o tempo é, na verdade, a matéria que em movimento se desgasta. Isso é o tempo. Não vai ter mais isso. Você vai ser tão inteiraço quanto é o pastor hoje. Não é? Nessa morfologia de atleta, você entrará na presença do Todo-Poderoso, e o Todo-Poderoso vai olhar para você e falar assim: alto lá, porque o teu corpo não foi glorificado. Desse jeito não dá. Você vai olhar, irmãos, e você mesmo não vai se reconhecer, porque haverá vigor, você não terá fome.
Você sabe por que está falando que não mais terão fome? Não é porque você vai ser alimentado, é porque você não vai ter fome. Você não vai precisar mais, não vai ter picanha no céu, não vai ter. Não vai ter. Franguinho assado, né? Não vai ter. Já está com fome, né? Então nós precisamos ver que o nosso corpo, ele vai assumir uma natureza diferente. Uma natureza diferente. Não vai haver mais morte, desgaste físico. Você vai ter uma alegria incontida de estar na presença do Cordeiro de Deus, o Cristo. Quando você pega Apocalipse 5, versículo de 1 a 5, aí vou ver se a Priscila consegue. Apocalipse 5. Vi na direita do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, bem selado, com 7 selos. Vi também um anjo forte, clamando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de romper os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque não fora achado ninguém digno de abrir o livro, nem de olhar para ele. E disse-me um dentre os anciãos: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os 7 selos. Nisto vi entre o trono e os 4 seres viventes, no meio dos anciãos, um cordeiro em pé, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado sobre o trono. Logo que tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue comprastes para Deus homens de toda tribo, e língua, e povo, e nação. Amém? E para o nosso Deus os fizeste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Você pode dar um glória a Deus? Porque tudo isso vai acontecer. Se é que você me compreende, tudo isso já está acontecendo, porque a vitória já é nossa. Nós vamos habitar com Deus, nós vamos retornar à antiga natureza. Eu vou chamar o ministério aqui novamente. No versículo 11 ao 14 diz assim: então olhei e também ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos seres viventes, e dos anciãos, cujo número era de milhares e de milhões de milhões. Eles proclamavam em alta voz: o Cordeiro que foi morto é digno de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Ministério de louvor. Também ouvi todas as criaturas que estão no céu, na terra, debaixo da terra, no mar, e tudo que neles existem, dizerem: ao que está assentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes diziam: amém. Os anciãos também se prostraram e o adoraram.